Sobe no caixote. Boa noite, Jô. Meu nome é Leonardo, sou do Rio de Janeiro. Eu queria meter o pau no sistema de segurança pública, porque está uma coisa vergonhosa. A população não pode mais sair com tranquilidade. As crianças, os idosos, é uma coisa vergonhosa. Nós estamos em guerra e ninguém faz nada para tentar amenizar a situação. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Está coberto de razão. Sobe no caixote. Boa noite. Meu nome é Esmeralda. Eu quero mandar esse recado diretamente pro Hernani. Ô, Hernani, cria vergonha na tua cara, vê que agora com o 13º, você vai pagar quase 1 ano de água que você me deve, viu? Tá bom? Eu espero você lá, viu? Lá onde? Vai, Hernani. Toma vergonha na cara, Hernani. Ele foi pescador no Alasca, uma das profissões mais perigosas do mundo. Viveu várias aventuras nos Estados Unidos. Márcio Ferreira, vem pra cá. Ô, Márcio, como é que é? Você é, por natureza, um aventureiro, né? Não, eu acho que não. Não? Você é pescador no Alasca? Eu sou de Uberlândia, nasci em Uberlândia e achei que Uberlândia era muito pequeno e mudei pro Rio. E muito quente? Uberlândia é quente, comparado com o Alasca. Aí eu achei que o Rio também era muito pequeno para mim. E mais quente ainda. Decidi ir pros Estados Unidos, para Seattle, por uma razão óbvia que eu tinha alguém lá, que era minha tia, me convidou para ir para lá e aconteceu de eu ir para o Alasca. Foi mais uma decisão financeira, uma oportunidade que surgiu e eu decidi que Alasca era uma boa para mim. E você chegou nos Estados Unidos sem saber falar uma palavra de inglês, né? Eu falava apple, banana, mas... Quer dizer que é uma dieta de frutas. Apple, banana... não falava praticamente nada, era morango? Menos Strawberry? Que não, era muito complicado. O Maguila, quando foi lutar lá nos Estados Unidos, ele aprendeu a falar sorvete de morango, que ele adorava. Cara, strawberry cheesecake. Era morango com cheesecake. Strawberry cheesecake ice cream. Não, eu cheguei lá, realmente meu inglês era pior que básico, eu não sabia nada, mas aí eu entrei numa igreja nazarena. Eu não sei qual a tradução aqui em português, o brasileiro. Nazarena, igreja Nazarena. São crentes e eles tinham um pastor lá que foi missionário no Brasil e Portugal e ensinavam inglês para as esposas dos pescadores no Alasca. Então eu aproveitei que eles estavam viajando no Alasca e aprendi inglês com elas. Com elas, com as alunas? Com as alunas, as esposas dos portugueses. E você casou logo com uma americana? Logo não, namorei assim que eu cheguei lá, eu comecei a namorar e... Quanto tempo de namoro, mais ou menos? Uns 3 meses. Aí... Casou rápido. Mas foi importante para mim nesse lado porque ela tentava me ensinar inglês, aquilo que eu... Ela tentava? Tentava. Ela era da igreja também? Ela era crente. E o que a família pensava disso, desse encontro entre vocês? Era todo mundo contra. Falava que o brasileiro, o latino é muito machão, que não dava certo. E vocês são casados até hoje? Somos casados até hoje. Então deu certo, tá vendo? Claro que deu. E você entrou para a igreja? Eu tive que entrar para eles fazerem o casamento, senão eles não aceitavam. Aí eu falei, ok, me batizaram. Na água, no rio? Me jogaram dentro de um tanque e eu... Falei, saiu todo batizado inteiro. Aí eu fiquei batizado, virei nazareno, casei e fui pro Alasca. Já levou a mulher pro Alasca? Não, ela ficou em casa, em Seattle. Nós íamos com barco e ficávamos... Quanto tempo você ficava lá no Alasca? Primeira vez foi 5 meses, nós ficamos... Sem voltar? Sem voltar para casa. Nós pescávamos, na época... E a sua mulher na igreja lá, firme na igreja? Ela estava na igreja. E eu, claro, pescando. Claro.
pescando bacalhau. Na santa inocência do pescador. Claro. Bacalhau que você pescava? Nós pescávamos bacalhau. Aliás, o nosso barco, na época, nós fomos os iniciantes da pesca do bacalhau no Alasca, que foi em 1981. Antes ninguém pescava bacalhau no Não, Alasca? ninguém pescava bacalhau. Aliás, vinham em gaiolões ou potes, por acaso, em outras pescas, e eles usavam como iscas para o caranguejo, ou para a lagosta, ou para outro peixe. Mas... Como? Bacalhau como isca para o caranguejo? É, porque você tem que Qual ter... o tamanho do caranguejo? Era uma... Ah, não, um pedacinho do bacalhau só. Não, você cortava o bacalhau, não grande, mas você punha nos gaiolões e punha no fundo do mar, e os caranguejos reis, que eram esses... King crab. Essa aqui é uma profissão perigosíssima, pegar o King caranguejo. Crab. O King Crab. Se a pessoa tiver hoje 24, 25 anos de idade, já é muito velho para a profissão. Por quê, hein? Pelo o excesso de trabalho. Às vezes você tem que trabalhar 2, 3 semanas direto, sem descanso. Então, mas como é que é? Você tem que mergulhar? Não, é porque você tem, por exemplo, 200 potes ou gaiolões no convés do barco, e você vai pondo eles. Quando você põe o último, você dá a volta, já é hora de pegar os que estão cheios. Então você vai fazendo esse rodízio. Então não para. Então, enquanto o capitão achar lá nos eletrônicos dele lá em cima, que tem peixe, então você não para. Então, como é que foi o seu primeiro dia no barco? Meu primeiro dia no barco foi excelente, porque eu estava em terra ainda, né? Estava ali na Bahia, no porto, mas quando nós saímos de Seattle e nós atravessamos o estreito do Canadá ali de Vancouver, ali era maravilhoso, aquela coisa linda, mas quando nós tivemos que cortar e atravessar o Golfo, que levou 4 dias, aí era algo que você não quer estar ali, você não... Por quê, hein? Você fica doente, você balança muito. Aquela doença de mar, você... Fica vomitando 4 dias. Não é vomitando só, o seu corpo, você perde toda a energia, você não pensa direito, você fica fraco. E eu era o único brasileiro. Por causa do saculejo? Eu acho que existe um imbalance no seu ouvidos. Dá uma espécie de como é que chama? Labirintite. E é isso mesmo. Aí você não controla. Até que você ajusta isso com o tempo, é que você fica bom. Então, quer dizer, mas isso para marinheiro de primeira viagem. Depois eu era o único. Eu era o único. Era eu de brasileiro e tinha 8 portugueses. Porque o português aqui é o especialista em pesca de bacalhau lá também, né? No Alasca. Ele já estava lá pescando outro peixe, ele pescava o caranguejo. Então, quando eu cheguei, no ano que eu cheguei, foi que não tinha mais caranguejo como tinha antes, e eles reverteram para o arrastão, que foi o bacalhau. Que foi Qual é o tamanho do bacalhau? Olha, tem bacalhau pequenos, bacalhau médio e bacalhau gigante. Não, ele vai até que tamanho? A pergunta foi errada. Ele vai... Ok. Você, no verão, na época do verão e na área de Eidak, onde os Estados Unidos até tem uma base marítima lá, pode chegar a 1,80, 2 metros. Um bacalhau de 2 metros? Ele é buchudo, grande. Haja sal para salgar um bicho desse, né? Haja sal e haja mão para tirar ele da água, né? Não, vem na rede para você cortar ele e sangrar e depois salgar e depois fazer tudo. Sim, e para puxar um arrastão desse também, né? Que deve ser pesadíssimo na rede. As redes que nós temos, o nosso barco tinha mais ou menos 800 mil cavalos, e nós fazíamos o arrastão, nós trazíamos 40, 50 toneladas de cada arrastão que nós fazíamos, nós trazíamos para o barco, punha no convés e cortava o peixe, fazia o processo todo, salgava. Já no barco? No barco mesmo. Quando ele saía do barco, ele já estava pronto para ir para Portugal, para os telhados deles, que eles usam bacalhau até para telhado da casa deles. Telhado da casa de bacalhau? Piada, Não, podia ser. Não, é porque eles brigam, bacalhau em Portugal é igual ouro, né? Principalmente nessa época agora de Natal. E agora parece que foi proibida a pesca do bacalhau. O bacalhau está em extinção. Não, ela não está proibida, ela está hoje, existe um controle, controlado. Existe cotas. Vamos ver aqui as fotografias, por favor. Aqui é o quê? Bacalhau que tá aí? Isso aí é bacalhau. Nós estamos trazendo o saco para dentro, cheio de peixe. Vamos virando. Isso aí tá eu aí com a minha turma toda, os portugueses todos. Mas tem uma moça ali ou não? Não.
O segundo ali é um Tudo rapaz? Homem, tudo homem. É? Tudo homem. Quer dizer, ela era menina do barco, mas era homem. Não, brinca. Era 5 meses. Qual é você ali? Eu sou o quarto da minha esquerda para a direita. Da sua esquerda. Vamos simplificar, em vez de ser da sua esquerda, daqui pra lá. Daqui para lá eu sou o quarto. Tá com a mão na boca, é isso? Tô. Tem um pequenininho ali, olha lá. Era o Joãozinho. Joãozinho. Ele tem Tão meigo. ele tem Tão querido, Joãozinho, tão querido. Ele é 1,40 de altura. O irmão dele acho que não chega a 1,40, que é o Francisco. É o Francisquinho. Francisquinho. Tão querido, Chico. Francisquinho. Chico. Chico. E ele é como é o nome dele? Esse aí? O outro, o irmão do Francisco. João. João do Mar. E eles conseguiam puxar esses bichos? Não, era tudo hidráulico, Ju. Era tudo a tecnologia muito Então qual é avançada. o perigo do negócio do caranguejo ser hidráulico? Apertou o botão, tempo. Não. O O caranguejo ataca o homem? O caranguejo gigante? Não, ele é bem Então não amável. Então não tem perigo, não. O perigo é o mar. É estressar, a pessoa se estressar. Não, o perigo... Quem estressar? A pessoa se estressar, porque são 3 semanas sem parar de trabalhar. Não, ele normalmente não estressa, não. Mas você acabou de me dizer que é uma profissão perigosa, que você tem que ter 25 anos, senão não aguenta. Caranguejo, sim. Então, Eu não pescava caranguejo, eu pescava bacalhau, eu fazia você parte nunca do arrasto. pescou caranguejo? Pesquei por 6 meses e Então pescou. desisti. Abriu mão do caranguejo. Falei que não era pra mim. Caranguejo é fogo. Acabou a foto? Só tem essas. Tem aqui. Tem, isso aí tá a turma toda, isso aí é uma rede que está lá. Aquele sem que ter- está ali atrás do bigodudo não é uma moça, não? Não é, né? Não. Não é. Mas disfarça bem. Põe mais. Aquilo é tudo bacalhau que está ali naquela rede? não? Esse é bacalhau que nós estamos virando. Tá vendo o saco lá atrás? Isso aí é o intermídia, que é entre a metade, é a parte entre a rede e o saco. Então o saco, na verdade, está lá atrás. Vamos mais. Olha aí. É uma confraternização, uma alegria. Isso aí eu não levei aquela injeção que aquele rapaz estava aqui, mas estavam fazendo algo nesse sentido. Estou vendo. Ô, Márcio, como é que os portugueses chamavam você? Brasileiro. Sou original, brasileiro. Pronto. Sou brasileiro. Contavam muita piada de brasileiro? Eles, na verdade, não. Eles não sabem piada de brasileiro. Eles gostavam das piadas que o brasileiro falava sobre eles, na verdade. Que são as mesmas que eles mesmos contam dos alentijanos. Eles gostam muito de brincar com o alentejano. Eles já continuavam falando português bem, porque tem muitos portugueses que vão para lá e depois de um tempo em que misturam muito, acabam nem falando mais português. Tem uns que não esquecem de falar português e não aprendem a falar inglês. Ficam mudos. Verdade. Não, tem uns que ficam com dialeto quase que incompreensível, né? Eu tive experiência nesse sentido, tanto é que quando eu comecei a pescar com eles, o meu capitão era português, e como ele tinha muito problema, e ele era gago, não sei porquê, mas o pessoal da região de onde eles vieram, do Porto, ali, não sei se você conhece a Furada, Matozinhos, Sei. por alguma razão, todos eles são de lá e todos eles são gagos. Então ele não falava inglês e ainda era gago, então eu que tinha que ir para Pilot House para falar com a guarda costeira. Quer dizer, quem comandava tudo isso era um português gago. Gago. Estava em boas mãos. Tá. Né? Mas é verdade o que você falou, eles não... A geração mais idosa que estava lá já, nenhum deles, na verdade, falava inglês. Quem falava inglês foi a geração mais jovem, e não que passou de pai para filho para ser pescador. Então, esses já falavam inglês, português e até viraram capitão, como eu também. Você chegou a capitão? Virei capitão de barco também. O capitão o que faz? Ele manda nos outros todos só? Manda, ele é o general, é o capitão. Mas ele entende de navegação? Você entende de navegação? O suficiente lá no Alasca para pescar, sim. Só o suficiente? Suficiente. Sabia onde que era norte, sul, leste, oeste, sabia... Tá salvo. Norte fica onde aqui? Vamos ver se você se situa bem. Que lado é norte aqui? Olha, eu não conheço bem São Paulo, ou dentro do estúdio. Eu sou de Cuiabá, eu moro em Cuiabá, então aqui para mim é meio... realmente aqui fica complicado, porque o norte lá é outro.
Você sabe que o americano se orienta muito assim, né? Não, você vira west, vira... Go west, go... Northwest, northeast, southeast, não sei o quê. Se eu me orientasse assim, eu estava perdido, porque eu não tenho a menor noção de orientação nesse sentido. Eu também não tenho. É um hábito, né? Eu tinha um problema tremendo. Quando eu cheguei lá, na verdade, quando eu estava lá a primeira semana, eu inventei lá para minha tia que eu ia numa lagoa lá que chamava Green Lake. E eu sabia que era uma reta da casa dela até a lagoa e era só eu voltar para aquela reta. Mas acontece que eu dei umas voltas na lagoa e depois, para mim, era tudo igual. NE com SE, que era Southeast, Northeast. Eu fiquei na rua umas 6 horas dando volta, não falava inglês, não sabia dizer para ninguém que eu estava perdido. Aí entrei numa residência lá e falei, o quê? Mas aí eles foram atenciosos, me chamaram e eu com muita dificuldade falei quem eu era. Você desenhou a sua tia? Aí dei o telefone, eu cheguei quase a isso. Dei o telefone para eles, ligaram para minha tia e a minha tia falou, meu Deus, estão me procurando, já tem polícia atrás. Então, foi que idade você tinha? Tinha 22 anos. Já era grandinho. Já era grandinho. Só não tem, igual você falou, eu não tinha noção de localização. Mas agora, como capitão, você tem. Norte é lá, leste... Não, na época eu tinha, agora eu não tenho mais. Mas já perdeu isso? Já perdi também, já. Quer dizer, você aproveitou mesmo dessa viagem, em termos culturais, foi o bacalhau mesmo, né? Porque... Não, eu acho a língua? Porque você fala com um ligeiro sotaque de português às vezes, sabia? Porque eu convivi muito com eles. E você de vez em quando enfia uma expressão em inglês no meio. Você notou? I mean, você... Não, I mean, não sei o quê, tá. Não, eu acho que a experiência principal que eu adquiri não foi só o bacalhau. Eu acho que foi eu ter tido a oportunidade de adquirir o conhecimento na pesca em geral, que eu fiquei muito... Mas tudo automático, conhecimento da pesca. Não. Botão tem... Você tinha que saber fazer redes, você tinha que saber a parte tecnológica, de tem que se envolver mesmo. Dizer, e você se aposentou da pesca? Aposentei. Eu, em 94, depois de 14 anos, eu tive um acidente sério e eu... Pode dizer qual foi? Estava consertando, eu tive que vir da casa do Leme, da casa do capitão para baixo para consertar uma rede, ajudá-los, e um dos camaradas mexeu no controle errado e girou um mecanismo e bateu na minha cabeça e eu fiquei desacordado um determinado tempo. Quanto tempo? Eu não lembro, mas eles me botaram do lado porque nós estávamos virando. Mais de um dia, 2 dias? Não, foi assim, umas 2 horas talvez. E aí aconselharam você a não... Não, aí como eu estava no barco, eu fiquei muito doente no barco e eles me pediram ainda para ficar mais uns 2, 3, 4 dias para nós terminarmos a viagem. A guarda costeira já tinha recomendado que era para mim ter sido levado em urgência para o hospital em Dutch Harbor, mas aí eu decidi com eles que não seria uma boa. E depois disso foi concluído que eu tive um desvio craniano. E você vendeu uma apostila pelo correio? Como é que foi essa história? Depois de aposentar? Depois que eu aposentei, eu fiquei 15 meses em recuperação, praticamente meio perdido na minha casa. Eu já era casado, tinha filhos, eu estava pondo todo mundo maluco, porque eu não sabia fazer mais nada a não ser pescar. Pescar? Bacalhau? Não, aí eu já estava pescando pescada mesmo, que era pollock, para fazer surimi. Então eu arrumei uma forma de fazer alguma coisa relacionada com aquela experiência que eu adquiri, que foi mostrar para as pessoas que estavam interessadas em pescar o que eles tinham que fazer, como que era a pesca. Era o ABC. E eu escrevi isso no meu quarto, tinha umas 100 páginas dizendo tudo, grampeei, botei um título chamado Alaska Jobs, registrei na livraria do Congresso em Washington, D.C., anunciei em 2 revistas de pesca e vendi 10 mil cópias praticamente em 6 meses no mundo inteiro. A quanto? Quanto é que deu essas 10 mil cópias? Vendi por $19,95 cada um. Você deu uns $200 mil? $200 mil. Boa ideia essa. Então, foi uma pena que eu não dei continuidade ainda de passar para outras línguas, porque era tudo em inglês. Então, eu tinha a ideia de passar para português, espanhol. Mas ainda é tempo, você tem uma Ainda dá tempo. Bom, eu conversei com um homem que foi pescador no Alasca, que é o Márcio Ferreira.
Ô, Márcio, obrigado pela sua presença obrigado, aqui conosco. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.